E aí pessoal, tudo beleza? Bom, agora a gente vai pegar e vai estudar perfeitamente, com o maior número de detalhes aí, mesmo que o tempo é pouco, a história do Brasil. A história do Brasil, ela se divide em algumas partes e nós vamos estudar todas elas, beleza? Então toma aí! O Brasil é descoberto em 1500. Essa fase de 1500 até 1530 é chamada de pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque não houve aí uma colonização de fato, cara. O Brasil ele era mais como um entreposto comercial. Ele servia para ser um local de reabastecimento, um local onde a galera ia parar, pegar um tempo, um ar, pegar umas índias, tá ligado? Pra poder ir pra Índia, beleza? O lance aqui, o comércio mundial, ele girava em torno do comércio com a Índia. O Brasil ele era um entreposto comercial. Então a galera saía de Portugal, parava no Brasil e ia pra Índia. Porque o que dava grana mesmo era a Índia. Aí a galera já tava aqui, tinha um pau-brasil, né, cara? Tinha essa árvore que dava uma tinta, que rolava uma grana da hora lá na Europa. Então eles começaram a pegar esse pau-brasil aí, com o índio mesmo, né? Através de escambo, né? A galera, o que é escambo? É troca. Então a galera ia lá, dava uns negócios pros índios, espelho, machadinha, roupa, dava uns trem que os índios não conheciam, e os índios iam lá e pegavam o pau-brasil, tá ligado? Então os caras que falam que índio não entendia nada. Mas pro índio era mó mão na roda, né, velho? Tem um monte de madeira aqui e os caras tão dando umas bagulho da hora pra nós em troco dessa madeira, que tem um monte aqui. Então essa fase de 1500 até 1530 é chamada de Brasil pré-colonial, né, meu? Só era essa troca aí entre os índios, de madeira por objetos, esse escambo com o índio, e principalmente o Brasil era usado como um entreposto comercial. Legal? Só que, a partir de 1530, velho, mudou muito, porque o comércio com a Índia já não tava dando tanta grana, velho. Então o que os caras pensaram? Bom, agora a gente tem que começar a usar esse monte de terra que a gente tem aí pra começar a plantar alguma coisa, né? Pra poder dar uma grana. Foi quando a coroa portuguesa vai mandar um cara pra cá chamado Martim Afonso de Souza. E esse cara, a missão dele era plantar cana. Então começa agora a colonização, começa o Brasil colonial, mano, e vai durar até o século 17. Vai começar em 1530, né? Vai até o século 17. Esse sistema, né, meu, de colonização brasileira aí. Então, o Martim Afonso de Souza, ele vem pra cá pra começar a plantar a cana-de-açúcar. Começa também junto aí, né, nessa fase, o ciclo da cana, né, velho? Porque o açúcar era uma parada muito valorizada lá na Europa. E Portugal tinha mós manha de plantar açúcar, tá ligado? Então ele falou assim, então vamos plantar lá a cana pra poder produzir o açúcar e ganhar uma grana com essas terras gigantescas que a gente tem, que é o Brasil. Aí, em 1534, a coroa portuguesa falou, mano, vamos dividir o Brasil em capitanias, porque tem francês, tem holandês, tem inglês, que os caras ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas, e eles podem querer pegar nossas terras. Então a gente já divide e fala assim, mano, ó, o bagulho é nosso, não adianta vocês quererem vir de ideia não, porque é nosso, ó, tem dono pra todos os lados. Mó migué, né? Porque essas teve donatários, maluco que recebeu aí as capitanias, que nem vieram conhecer. Tanto que só duas capitanias que deram super certo, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Lembrando que quem tomou conta de São Vicente foi o Martim Afonso de Souza. Por isso que o bagulho rodou, por isso que o negócio girou. Aí a partir de 1549, o governo, a coroa portuguesa falou assim, mano, agora parou, vamos centralizar tudo na mão de um cara só. Pega o poder na colônia, no Brasil, e centraliza na mão de um cara só que vai representar nós aí no Brasil. Quem que é esse cara? É o governador geral. Então começa uma fase chamada governo geral. Então olha só, agora a gente tem aí cana-de-açúcar já rolando e sendo produzida no Brasil. A gente tem um governo geral, que é o maluco que toma conta do Brasil pra coroa portuguesa. E aí começa a ser implantado no Brasil um sistema de produção. Um sistema de produção que, porra, na boa, quase que um sistema social, que é chamado de plantation. O que é o plantation? O plantation é esse sistema e ele se embasa em três coisas: monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. Então o que acontece? Mano, praticamente não,
todo o ciclo da cana girou em torno desse estilo aí de produção chamada plantation. Então era muita mão de obra escrava. Foi quando Portugal começou a fazer um tráfico negreiro gigantesco, ir lá na África e trazer um par de escravos pra cá. E era monocultura, só se plantava cana de açúcar aqui, e aí era latifúndio. Latifúndio são essas grandes fazendas, esses grandes locais rurais onde era plantado. Então, mano, plantation é o quê? Um monte de terra que se planta cana, e quem trabalha nessa cana, malandro, é os escravos. Aconteceu um fato também que é muito importante nessa fase. Em 1630, a Holanda vai tentar atacar a Bahia, né? Lembrando, cara, que tudo isso que aconteceu aí foi no Nordeste. O Nordeste era o bichão econômico na época. O ciclo da cana gira em torno do Nordeste. A capital do Brasil na época era Salvador, tá ligado? Então a Holanda, a safadona, falou assim, mano, vamos invadir lá, né, Bahia lá, mano, pegar pra nós e tomar lá todo o berço, né, o local onde que a cana acontece no Brasil. Aí o que que acontece? Eles não conseguem, mano, em 1630 invadir a Bahia. Portugal consegue expulsar os caras, mas em 1654, então ó, em 1630 não rola. Em 1654 os caras conseguem invadir, mano, o Nordeste brasileiro, mas agora não é Bahia, agora é Pernambuco. Olha que louco. Essa fase é chamada de Nordeste holandês. É quando vem um cara lá da Holanda chamado Maurício de Nassau, cara encarniçado, muito inteligente e que vai desenvolver Pernambuco. Mas os caras são expulsos, mas deixam um legado cultural em Pernambuco que permeia até hoje. Legal? Aí a Holanda, mano, olha que fita. Quando ela é expulsa lá de Pernambuco, do Nordeste aqui do Brasil, ela começa a produzir um açúcar mais barato e de melhor qualidade do que o açúcar brasileiro. E isso quebra o açúcar brasileiro, tá ligado? Aí o Brasil, Portugal entra em crise com o açúcar brasileiro. É aí que ela começa a patrocinar uns malucos chamados bandeirantes. Então no final do século XVII, início do século XVIII, Portugal começa a patrocinar esses bandeirantes, que eram uns caras muito embaçados, que caçava índio, escravizava índio. Os caras eram meio ruim, conquistava a terra. Mano, o grande foco de Portugal patrocinar esses caras era pra eles encontrar ouro. Porque na parte da Espanha, os malucos tinham encontrado muito ouro. Aí Portugal pensou, mano, a cana não tá dando grana porque a Holanda quebrou nós. Vão patrocinar esses bandeirantes aí, porque quem sabe os malucos não encontrar ouro também aqui na nossa parte da América. E não é que os malucos encontrou, velho. Lá em Minas Gerais, lá onde hoje é o estado de Minas Gerais, e, meu, começou a paranoia, a corrida gigantesca à procura de ouro. Porque o ouro brasileiro, mano, é um ouro muito fácil de descolar. Você com uma peneira na água se achava ouro, né? Então os malucos saem tudo lá do sul, do Nordeste e vem tudo pro Sudeste. Isso que é chamado, né, da mudança do eixo econômico brasileiro, né? A economia que antes estava centrada no Nordeste sai do Nordeste e vem pro Sudeste. E no Sudeste a economia do ouro ela é um pouco diferente do que a gente tinha visto até então. Porque a economia do ouro ela traz um lance mais urbano, saca? Começa a surgir mais cidades, começa a rolar uma galera de fora vindo pra cá atrás do ouro. Cara, começa a se montar uma estrutura, não podemos falar assim, extremamente urbana. Mas até então não se tinha visto algo tão urbano quanto a economia do ouro proporcionou. E no ano de 1789 aconteceu o fato que eu acredito ser o principal da época da economia do ouro aqui, que é a Inconfidência Mineira. Outra coisa que aconteceu também nessa época, que está um pouquinho fora do eixo, mas que é importante lembrar, é a Conjuração Baiana. Foi em 1798. Então tem que guardar essas datas, que foram duas revoltas aí. E o que essa galera queria? Tanto da Inconfidência quanto da Conjuração Baiana. Os caras queriam se tornar independentes de Portugal. A Inconfidência Mineira então nem se fala, né, mano? Você tá num lugar onde dá grana pra caramba e os malucos cobram uns par de imposto nosso e a gente perde um par de grana porque a gente é dependente dos malucos, porque a gente é colônia dos caras. Então vamos se tornar dependente. Independente. E não rola, né, velho? Ô, só pra falar, a Inconfidência Mineira não é bonitinha não, viu, velho? Os caras queriam que Minas Gerais se tornasse independente. Aí os malucos vai lá, captura um dos líderes que era pobre, mata o cara, desquarteja o cara, divide pedaço dele por Minas Gerais inteiro e fala assim, a fita é o seguinte, quem for contra nós faz isso, né? Tiradentes foi o maior dos exemplos aí da força portuguesa, o sangue, né, velho, tudo mais.
pra poder dar de exemplo, né, mano? Pra todo mundo ficar com cagaço em relação a Portugal. E vai acontecer dentro da economia do ouro, o ouro já, né, ele vai ter o seu ápice durante a metade e final do século XVIII, só que no início do século XIX, o ouro começa a cair. E na queda do ouro, acontece um fato na Europa que é monstruoso, que é a expansão do poder francês com Napoleão no poder. Então Napoleão começa a expandir o poder dele por toda a Europa, ele começa a conquistar a galera toda. E a coroa portuguesa, ela é ameaçada por Napoleão. Então antes de Napoleão entrar dentro de Portugal, a coroa portuguesa, ó, vem pro Brasil. Então a coroa portuguesa, Dom João e tudo mais, com seus filhos, mulher e os encarniçados ali do absolutismo português, os malucos saem, fogem de Portugal e vêm pro Brasil. E é muito louco, isso é 1808. E qual que é a importância dessa vinda? Mano, quando veio a coroa portuguesa pra cá, mesmo que o ouro tivesse meio quebradão já e tudo mais, mas os caras trazem uma estrutura política pro Brasil, né, mano? Agora a gente não é mais uma simples colônia. Tanto que em 1815 a gente é elevado a Reino Unido de Portugal. Então o Brasil toma outras proporções, velho. Tá ligado? O Brasil toma outras proporções. Enquanto isso na Europa, Napoleão pegando geral, tomando país pra ele, transformando a Europa numa grande França, sobre o governo poderoso de Napoleão Bonaparte. Enquanto isso aqui no Brasil, a gente tá montando a nossa política, mano, já que a gente tem agora a coroa portuguesa aqui. E Napoleão, ele vai cair lá na Europa. Vai perder, ele vai ser capturado, né, velho? Aí ele morre exilado numa ilha. Mó fita. Eu vou contar pra vocês a história de Napoleão, é muito louco. E aí, em 1820, acontece lá em Portugal a Revolução do Porto. O que foi isso? Mano, a galera falou assim, a galera gritou assim: e aí, meu? Napoleão já era! Vocês não vai voltar pra cá? E aí, Dom João Flau volta para Portugal, para governar Portugal, porque Napoleão já não ameaça mais. E aí ele deixa o filho dele, Dom Pedro, aqui. Deixa aqui o filho dele, o Pedrinho, que é um dos caras que cresceu no Brasil, uma figura memorável. Dom Pedro I é da hora. Eu adoro a história dele, ele é muito safadão, ele é todo ligeiro. Dom Pedro. E aí ele deixa o filho dele aqui. Só que em 1822, ele pega e fala assim: filho, pode voltar que agora você vem aqui governar com o pai. E o Dom Pedro fala: não, mano, eu vou ficar aqui. Então no dia 9 de janeiro de 1822 é o famoso dia do fico. Dom João fala assim: filho, volta pra Portugal. Não sei se ficou meio sopa em português, mas enfim. E aí o Dom Pedro fala: não, mano, mas o Dom Pedro já tinha fechado com uma recém-formada elite, que se fortaleceu muito com a coroa portuguesa aqui. Tanto que agora já começa a mudar, o ouro já tinha quebrado. Começa a surgir aqui uma economia do café. Então na ascensão do café, na subida do café com uma grande economia, que começou ali no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, e começou a se alastrar pelo interior paulista, Dom Pedro começou a ver aquela elite, um produto promissor, um país pra ele gerenciar. Ele vai voltar pra Portugal, mano, tá ligado? Ele ficou aqui, eu falei: eu vou ficar aqui. E aí é o dia do fico. Dom Pedro, no dia 7 de setembro do mesmo ano de 1822, encarniçado com um monte de pressão vinda da coroa portuguesa lá de Portugal, fala: mano, quer saber? Nós é independente. E é a independência do Brasil, que é uma longa história, dá uma pesquisada melhor aí, mas é isso. Dom Pedro fica, com a pressão portuguesa para ele voltar, ele não volta. Com a pressão portuguesa, por causa dessa revolta de Dom Pedro, começa a pressionar mais ainda o Brasil. Ele fala assim: mano, quer saber, não tem mais ligação com Portugal, é independência. Isso acontece em 7 de setembro de 1822. Em 1824, Dom Pedro faz a primeira Constituição, uma Constituição totalmente moderadora, né? Onde tinha um poder chamado Poder Moderador, onde Dom Pedro, tinha todos os poderes, judiciário, papapá, né, meu? Executivo e tal, só que o moderador era o pica, tipo assim, é o cara que mandava em tudo. Dom Pedro era o imperador, né, do Brasil. Em 1825, um ano depois da Constituição, começa a Guerra da Cisplatina, mano, tipo o Uruguai. O Uruguai se revolta contra o Brasil, e o Uruguai se torna, o Cisplatina, que é a região ali onde fica o Uruguai, se torna independente. A gente perde o Uruguai, você viu? A Copa de 1950 poderia ter sido muito diferente, mas né, perdeu o Uruguai
Na Guerra da Cisplatina, porque o Uruguai era nosso. Em 1826 morre Dom João. Dom João morre lá em Portugal. E aí começa uma pressão muito grande, mano, pro Dom Pedro voltar. Porque começa a ter um par de treta familiar. Dom Pedro que é o cara que ia governar. E aí Dom Pedro pega e volta pra Portugal depois da morte do pai dele e fala assim, mano, eu vou deixar meu filho aqui, entendeu? Logo, logo ele tá maior de idade e ele toma conta da porra toda. E em 1831, então, começa um período chamado período regencial, onde Dom Pedro II, filho de Dom Pedro, é criança, um menininho, enquanto isso os caras que é os pica-grossa ali, parceiros de Dom Pedro, né, o pai, tá tomando conta. Esse período é chamado de período regencial, mano, e acontece um par de fita nesse período regencial. Uns par de revolta, olha o nome das revoltas. Cabanagem, farroupilha, sabinada, balaiada, mano, tudo isso acontece durante esse período regencial. Há um descontrole político gigantesco. Aí os malucos pegam e falam assim, mano, quer saber? Vamos meter o louco? Vamos falar que o Dom Pedro II, o Pedrinho, tem 18 anos? É, meu, então em 1840 é o golpe da maioridade. Pra poder controlar a política brasileira, os caras dão um golpe e colocam Dom Pedro filho, Pedrinho, pra governar. Então é o golpe da maioridade. O cara, o moleque é menor de idade, os malucos falam assim, é maior. E o Pedrinho vira Dom Pedro II, né, cara? E esse que é chamado o golpe da maioridade. E ele começa a governar, mano. E o Dom Pedro II era embaçado, velho. Ele não era safado igual o pai, não. Safado de catar as minas, tá ligado? Mas ele era um cara visionário, um bom administrador, da hora, moleque, da hora. E em 1864 começa a Guerra do Paraguai, mano. E já fazia 24 anos que o Dom Pedro II tava no poder, mó treta. E o Brasil juntou ali com a Argentina, com os pais, deitaram o Paraguai. O Paraguai que era considerado na época Inglaterra na América, né, mano? Deitaram o Paraguai, arrebentaram com o Paraguai. Quando os general voltou pra cá, mano, rapaz, os general aqui tinha moral pra caralho, hein, velho? Prudente de Moraes, Floriano Peixoto, esses malucos aí eram tipo os malucos mais famosos do Brasil, tipo Neymar da época, porque os caras tinham acabado de ganhar a guerra, tá ligado? Lembrando que nós tinha tomado um pau lá na Cisplatina, né? E agora nós deu um pau no Paraguai, né, meu? E, lembrando que nessa época, o produto que já tava alastrado no Brasil, não, no Brasil não, aqui no Sudeste, mas que era o que segurava a economia do Brasil, era o café. Então o que acontece? Dom Pedro II tá foda, porque nós temos uma elite cafeira poderosa, e além disso nós temos par de general extremamente poderoso. E começa a vir aqui, mano, um par de imigrantes nessa época. Por quê? Em 1870 você já começa a ter uma migração grande, mano. Você começa a ter uma imigração grande, você começa a ver um par de gente de outros países vindo pra cá por causa do café. Mas depois de 1888, quando aboliu a escravidão, né, mano? Porque aí quando parou com o trabalho escravo, os caras precisavam de gente pra trabalhar nas colheitas, né, nas plantações de café. E aí começa a trazer muito cara da Europa lá, que tava passando mal por causa das crises europeias, começou a vir os caras pro Brasil. O que mais veio nessa época foi os italianos. Um ano depois da abolição da escravatura, é quando acontece a República no Brasil. Dom Pedro II cai em 1889, aí no dia 15 de novembro é a proclamação da República, e sobe aos poderes aqueles general que tinha se tornado pica foda por causa da Guerra do Paraguai. Então nós temos a economia do café foda pra cacete, os escravos tá tudo liberto, sem estrutura nenhuma, mas tá liberto, tá ligado? E agora a gente tem uma república. E o começo da república é chamada de República da Espada, porque quem tá no governo é os caras que é foda nas espadas, mano, é tipo militar. Depois começa a República Civil e tudo mais. Só que o que acontece? Essa República Civil, ela é chamada de República Velha, porque depois de Vargas, essa república que eu tô falando pra vocês agora, ela é chamada de velha, porque Vargas vai vir com uma outra visão. Então até Vargas, de 1889 até Vargas, 1930, é chamado de, o comecinho, República da Espada, e depois é chamado de República Velha. E depois de Vargas é chamado de Estado Novo, República Nova, porque o Vargas, ele... Vai ter um vídeo só de Vargas, mano, você vai entender o que eu tô falando. E é isso aí, mano, a República Velha se caracteriza nisso aí. Café foda pra caralho, economia toda ligada ao café, e os políticos se revezando no poder. Aí tinha um ano que era um político de Minas Gerais, e tinha um ano que era político de São Paulo. Por isso que é chamado a época da República Velha de política do café com leite, tá ligado? Porque um ano era um maluco de São Paulo, e o outro ano era um maluco de Minas Gerais. Café com leite, tá ligado? Nossa, como eles são super criativos pra criar nome de sistema político no Brasil, né, mano? Mano, depois da Constituição da Mandioca, eu não acredito, eu já não duvido de mais nada, que era o nome da nossa primeira Constituição. E vai girar em torno disso aí, mano. Uma elite poderosa, ligada ao café,
que toma conta do Brasil inteiro, principalmente de cidade pequena, aonde eles escolhem o presidente, o coronel daquela região ali chega lá e faz o cara votar no presidente que já tá escolhido. É uma democracia de bosta, né, que era nessa época. Você podia votar, mas você votava no cara que o coronel falava pra você votar. Então quem escolhia era uma pequena elite, por isso que é chamada nessa época de governo de oligarquias, porque eram oligarquias, né, poucos no poder, poucos governantes. Então o coronel, ele ia lá, fazia a galera toda daquele lugar votar no candidato que eles já tinham escolhido antes. Então, e é isso aí que é o chamado voto de cabresto, mano. Porque você não escolhe teu candidato, simplesmente você já tem lá um cabresto ali e você tem que votar no cara, tá ligado? É isso aí. Bom, gente, agora vai entrar no vídeo do Vargas e vocês vão continuar, a história vai continuar certinho aqui, ó. Então lembra aí, economia, do café, São Paulo, foda pra caralho, Sudeste, foda pra caralho, a política do café com leite, né, mano, os coronel mandando em tudo, oligarquia no poder, um ano maluco de Minas e um ano um cara de São Paulo. É isso aí, agora fica aí que vocês vão começar a Vargas.